Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça de tanta gente? Por que que algumas pessoas parecem ser sempre a prioridade, enquanto outras acabam sendo, sei lá, constantemente ignoradas, deixadas meio de lado? Pois é, já parou para pensar nisso? Como é que pode, né? Certos profissionais, por exemplo, cobram 10 vezes mais, têm fila de espera, e outros que são tão bons quanto vivem lutando por um pingo de atenção. Tem uma razão por trás disso tudo. E o mais fascinante é que a resposta para esse dilema super atual não tá, sei lá, num livro de autoajuda que saiu semana passada. Na verdade, ela tá nas observações de ninguém menos que Nicolau Maquiavel, lá de mais de 500 anos atrás. Certo, então vamos fundo nisso. A ideia central, aquela verdade meio desconfortável que Maquiavel sacou, é basicamente esta. Para ser valorizado, primeiro é preciso ser raro. Quem se torna raro se torna inevitável. Chega de ser a opção fácil. Chega de ser descartável. A gente aprende desde criança, né? Para ser legal, prestativo, estar sempre disponível, a gente cresce acreditando que ser acessível é uma virtude. Só que Maquiavel, ele observou um padrão bem diferente na natureza humana. Algo que, olha, vai contra quase tudo que nos ensinaram. E aqui está a base de tudo. Maquiavel não era um sonhador ou um idealista, ele era um realista. Ele olhava para o mundo e via que as coisas não são movidas só por boas intenções. O que move o mundo é percepção, é poder. E o ponto-chave aqui é a raridade. Olha que interessante essa dinâmica. Pensa só, um médico super famoso, com a agenda lotada, que é uma luta para conseguir uma consulta, esse acesso difícil, ele cria uma percepção de valor gigantesca. Agora pensa no médico do plantão, sempre lá, sempre disponível. A disponibilidade constante, por mais útil que seja, acaba diminuindo a percepção de valor. Aí a pergunta que fica é: qual desses papéis a gente tem desempenhado na vida? O do especialista raro ou do plantonista sempre à disposição? Tá, então como é que se sai desse modo sempre disponível e entra no modo valioso? Maquiavel, nas observações dele, deixou pra gente 4 pilares que constroem essa percepção de valor. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática? O primeiro pilar é simplesmente genial. Pensa na água. A gente precisa dela para viver, é essencial. Mas, como tem em todo lugar, o valor percebido é baixo. Agora o diamante. Ninguém precisa de um diamante para sobreviver, mas a escassez dele o torna absurdamente valioso. Trazendo isso para a nossa realidade, ser essencial, mas não ser raro, significa que vão usar sua utilidade, mas talvez nunca reconheçam o seu verdadeiro valor. O segundo pilar quebra uma crença que a gente carrega, né? A de que dizer não é ser cruel, ou que impor limites é arrogância. Maquiavel diria que um líder sem limites é, na verdade, um líder ingênuo. Pensa bem, cada sim que se diz para tudo e para todos ensina às outras pessoas que o nosso tempo, as nossas regras, não valem grande coisa. Maquiavel também percebeu que os líderes mais respeitados nunca eram o livro totalmente aberto. Eles não eram 100% previsíveis. No dia a dia, o que isso quer dizer? Que não se precisa responder tudo na hora. Não se precisa justificar cada passo. Ser previsível demais, sabe? Isso pode acabar com o respeito e com aquele fascínio. E chegamos ao pilar que talvez seja o mais poderoso de todos, porque ele bota a responsabilidade direto no nosso colo. É simples. Cada interação, cada conversa é um treinamento. Um treinamento que a gente dá para as outras pessoas sobre como elas devem nos tratar. E essa frase resume tudo perfeitamente. A questão não é sobre o que se merece, mas sim sobre o que se permite. Aceitar um tratamento ruim é como dar um carimbo de ok para esse comportamento continuar. Para ser tratado como prioridade, o primeiro passo é agir como uma. Beleza, a filosofia faz sentido, mas e na prática? Como é que se faz isso? Porque, veja bem, a raridade não é algo que se herda, é algo que se constrói. Então, vamos a um guia de 5 passos para construir esse valor ativamente. Esses 5 passos funcionam como um mapa para sair daquela condição de faz tudo e se tornar um especialista raro e valioso. E o mais importante, cada um deles é uma escolha consciente, que vai moldando a percepção que os outros têm da gente. Então, resumindo a ópera, especialização é o que te torna raro. Consistência nos valores, isso gera respeito. Proteger a própria energia é focar no que realmente importa. Não sair explicando tudo demonstra segurança. E o posicionamento, ou seja, a forma como a pessoa se apresenta, isso cria a realidade. Porque, no fim das contas, as pessoas julgam o que vem. Bom, agora
a gente chega naquele momento de amarrar todas as pontas. Porque, né, saber de tudo isso e não fazer nada é só entretenimento. A transformação de verdade, ela vem de uma decisão, uma mudança lá dentro, na mentalidade. E olha, é super importante entender isso aqui. Não se trata de ser arrogante, de ser uma pessoa fria ou de maltratar os outros. Nada disso. A questão é ter clareza. Clareza para parar de se auto-sabotar, sabe? Parar de se vender por pouco e de tratar o próprio tempo como se ele não valesse nada. No fundo, é sobre autorrespeito. E essa é, talvez, a grande lição de Maquiavel pra gente hoje. O mundo não recompensa só quem é bonzinho. Ele recompensa quem é estratégico, quem entende as regras do jogo, sabe o próprio valor e, principalmente, tem a coragem de ser diferente, de ser raro, num mundo que empurra todo mundo pra ser igual. A mudança toda começa com um pequeno passo, uma única escolha. Pode ser, por exemplo, dizer um não que precisa ser dito. Pode ser cobrar o preço justo sem pedir desculpas. Ou simplesmente parar de justificar uma decisão já tomada. Então fica a reflexão. Qual seria essa primeira ação, hoje, para começar a construir esse valor? Para se tornar uma pessoa mais rara, mais valorizada e, acima de tudo, mais respeitada?